Quero começar orando. Pai, o Senhor está aqui, já tocou no meu coração e já tocou no coração de tantos. Eu fico até me perguntando se não é hora de encerrarmos. Mas, no entanto, na nossa estrutura, no jeito de termos o nosso culto, eu estou escalada para falar hoje. Me ajude, Pai, a falar aquilo que venha de encontro às necessidades dos que estão aqui. Que o Senhor continue presente e tocando em nossos corações. Faça algo novo nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi falar um pouquinho hoje sobre desejos. E eu estou chamando, então, esse assunto, esse estudo, esse ensaio, né, de desejos na ótica cristã. Com certeza é um assunto que eu não me dei por encerrado em mim mesma. Eu comecei a sentir essa vontade de falar isso aqui um dia, quando eu almocei com o Fernando China, o Fernando Oliveira e o Fred. E eu não sei nem porquê, lá na conversa ficou a gente começou a falar disso, né, de como as pessoas, muita gente acredita que tem que fazer o que tem vontade, o que tem desejo. Então, se você tem vontade, faça e tudo bem. E é muito comum a gente ouvir assim, eu não quero me arrepender por não ter feito coisas, né? Um outro jeito de também dessa filosofia. E naquela conversa até eu brinquei, né? Eu falei para o Fred, bom, então esse é meu próximo assunto na comunidade. Depois disso eu já falei aqui umas 2 vezes e não tive tempo de pensar um pouquinho mais sobre isso. Dessa vez eu tive, mas eu acho que não está encerrado. Eu quero continuar, até porque o tempo que a gente tem aqui é pouquinho, eu acho que esse assunto é coisa por umas 2 horas, é coisa para abrir para perguntas e a gente trocar bastante. Também é um assunto que eu não sei se... Eu nunca ouvi falar sobre isso na igreja, né? Eu já vou fazer 73 anos... E, sinceramente, eu vejo uma citação assim, aqui e ali, mas eu não vejo falar mais, destrinchar um pouquinho mais o assunto. Então, o que eu vou fazer é só um início, é um ensaio. Eu sei que tem gente aqui que depois que eu ou outros falam aqui, vão pesquisar, vão estudar. Então, por favor, façam isso. E quem sabe os próximos que vierem falar aqui continuem o assunto. Então, a primeira coisa sobre o desejar é que o desejo faz parte da natureza humana. O ser humano vai ter desejos. A palavra usada no Evangelho, nas cartas de Paulo, principalmente para desejo, é a palavra epitomia. Não sei nem se é assim que fala, é uma palavra grega, que significava todos os desejos, significa todos os desejos. Eu desejo almoçar com meu filho, epitomia. Eu desejo comer muito, epitomia. Então, era a palavra usada para desejo, e nesta palavra, então, estavam considerados os desejos bons e também os chamados maus. Como é que se faz essa divisão, né? Pedro faz essa divisão em 1 Pedro 1:14, né? Ele fala uma divisão, ele fala sobre os maus desejos. Paulo, em Colossenses 3:5, também fala dos maus desejos, e aí ele cita alguns, cita a área sexual e cita também a ganância por dinheiro. E Gálatas 5, onde fala dos
dos desejos da carne, vai ter uma relação de tudo quanto é desejo, né? Daí tem, porque o Evangelho também não está falando só de desejos eróticos, porque a nossa tendência é de ir para isso. Fala em desejo, a gente já erotiza. Então entra a lascívia, a prostituição, adultério, impureza sexual e tudo mais. Mas em Gálatas 5 tem uma relação de vários tipos de desejo, né? Desejo pela comida, o desejo de ter o que o outro tem, ou de não ter o que... ou do outro não ter o que você tem, o desejo também da arrogância, de ser mais que os outros, de ficar por cima. Então, fica claro que os desejos na Bíblia não são só os desejos, os considerados maus desejos não estão só na área sexual. E aí já fica a pergunta, né? Como é que a gente classifica aí o mau desejo? O que seria um mau desejo, né? Eu achei uma definição que vocês podem concordar ou não, melhorar. Se melhorar, por favor, me mandem que eu aceito. Eu acho que maus desejos são aqueles que poderão ferir e ou prejudicar outros e a mim mesmo. É uma definição muito simplória, mas eu acho que é um bom jeito para a gente começar. E aí a gente se converte, né? A conversão para mim foi uma mudança assim radical na minha vida. Eu gostei muito da expressão que ela usou, que ela falou assim: vou viver do jeito de Cristo, né? Melhor largar os meus truques e viver do jeito de Cristo. Então, um dia na minha vida, uma coisa que veio de lá para cá mesmo, eu não tinha intenção nenhuma que aquilo acontecesse. Foi no dia 9 de dezembro de 1973, eu já contei isso aqui. Numa mensagem sobre o homem da mão mirrada, eu entendi que eu estava inteira mirrada, não era só a mão. E daquele dia em diante, minha vida mudou radicalmente. Só que a conversão que muda, né, a conversão a Cristo Jesus, que muda radicalmente a vida e o comportamento, ela não nos livra dos desejos do corpo. Pode ser os bons, que ela não nos livra, e os maus. Quem acha que na conversão não vai ter o mau desejo, é um forte candidato a ficar refém desse desejo. E tem vários textos na Bíblia, né, deixando bem claro que os desejos vão continuar. Qual que é a diferença, então, né? A diferença é se submeter a esses desejos ou não, saciar os desejos ou não, fazer o que o desejo sugere ou não. Então, a diferença é que aqueles que, mesmo conhecendo Cristo, não querem seguir nas pegadas dele, vão fazer tudo que o desejo manda. Mas aqueles que conhecem Jesus Cristo, se converteram, aí nós somos alertados, não a não ter mais o desejo, porque ele está aí. Paulo fala disso, Pedro também fala. Mas nós somos alertados a não atender, não saciar o desejo, não satisfazer esse desejo. Paulo em Efésios ele diz assim: antes todos nós vivíamos satisfazendo as vontades e desejos da carne. Ele não está dizendo que não existe mais o desejo. Ele está dizendo antes, e Efésios 2 é aquele texto maravilhoso, lindo, que fala da diferença que Deus faz quando nós somos alcançados por Ele. Então, antes vocês viviam satisfazendo tudo quanto era vontade e desejo da carne. Agora, não mais. Quando ele escreve aos cristãos de Tessalônica, aí ele é bem até duro, né? E ele classifica mesmo. Ele diz assim: quem é dominado pelas paixões, e aqui pode ser traduzido também por desejos, é pagão e desconhece a Deus. Óbvio que a gente podia parar um pouquinho e pensar um pouquinho no contexto da época, né? Que era um contexto de muita libertinagem sexual, de muita comilança. Eu não sei se alguém aqui está vendo ou viu a série Maria Madalena, que está no Netflix. E
e mostra bem o que acontecia naquela época, né, no contexto judaico, a tirania, a crueldade dos romanos e como esses caras comiam. Eu acho que a série representa muito isso, que todas as apresentações dos políticos, eles fazem a reunião comendo, falam com o outro comendo e recebem visitas comendo, é o contexto da época. Mas eu não vejo muita diferença nos nossos contextos, né? Essa coisa também da tirania, do desejo sexual, tudo que está existindo sexualmente falando, e até a tirania também, muitas vezes, da alimentação. Então, fica bem claro essa chamada de Paulo. Pedro também, eu não pus a referência aqui de Pedro, mas ele também vai falar disso, que não é para a gente viver mais como a gente vivia antes, satisfazendo os desejos. Então, usando um pouquinho da psicologia, eu pensando nisso, como é que o desejo acontece e o que eu posso fazer para não alimentar os chamados maus desejos. Eu acho que a primeira coisa é que tem uma relação muito forte entre desejo e sentimento. Então, o desejo pode estar realmente, altamente relacionado aos nossos sentimentos. Então, eu sinto tristeza, eu posso decidir não ir trabalhar. Eu não tenho desejo de trabalhar e posso decidir não ir. Eu sinto solidão ou falta de companhia. E aí eu posso sentir o desejo de me anestesiar e me amortecer um pouquinho. Eu posso, então, fazer uso exagerado do álcool. Eu sinto falta de aconchego, de pele, de corpo, né, de presença. Eu posso explorar o outro e tirar proveito do corpo do outro, sem ter um interesse genuíno pelo todo na vida do outro. Eu posso sentir raiva e alimentar o desejo da vingança. Aliás, foi o que Esaú fez. Quando ele se viu enganado por Jacó, ele ficou muito enraivecido e ele ficou muito tempo alimentando o desejo da vingança. Ele teve o desejo da vingança. E ele declarou, quando meu pai morrer, eu vou te matar. Felizmente, aconteceu alguma coisa aí que a Bíblia não conta. Mas quando os dois se reencontraram 20 anos depois, Esaú está pronto a perdoar, né? Ele não, pelo menos, acho que não deu, o tempo que ele demorou para encontrar Esaú foi o suficiente para ele rever essas coisas e matar o desejo da vingança. Eu sinto medo, uma pessoa pode sentir medo, e aí o desejo vem de paralisar, de se esconder. Foi o que Elias fez. Ele sentiu medo de morrer, e aí ele se encolhe, fica dormindo, não quer comer, até que Deus intervém na história dele. Eu posso me sentir menosprezada e ter o desejo, alimentar o desejo de agredir, de exigir, de cobrar do outro. Eu posso sentir ciúmes ou inveja e ter o desejo de destruir o outro. Foi o que os irmãos de José fizeram. Foi a inveja e os ciúmes que fez com que eles desenvolvessem aquele plano diabólico para com José. Porque Deus não precisava daquilo para José chegar no Egito. Com certeza. Infelizmente, teve um lá que tinha a cabeça no lugar e ainda daí fizeram a opção só de vender o rapaz, porque o plano deles realmente era matar José. E é interessante essa coisa dos desejos, porque do desejo de estar ligado ao sentimento, porque os sentimentos mudam de pessoa para pessoa. Sentimento tem a ver muito com a nossa história de vida. Tem a ver muito com as faltas, as privações e os excessos que nós sofremos. No caso do excesso, excessos que tivemos. E no caso das faltas, faltas sofridas. E dependendo, então, de como você viveu, alguns sentimentos podem surgir mais forte ou não. E tem alguns sentimentos também e desejos que estão relacionados a anseios naturais do corpo. E um exemplo disso é do rei Davi,
que ele vê Batseba, ele sente o desejo de ter um relacionamento sexual e ele simplesmente atende o desejo dele. E todo mundo conhece a história, né? Porque depois disso, ele ainda continua errando, porque aí também ele alimenta o desejo, com medo, ele alimenta o desejo de esconder tudo isso, e por causa disso ele planeja o assassinato do marido da mulher com quem ele tinha cometido adultério. Mas o desejo também tem uma relação com o pensamento, com a nossa forma de pensar. E é interessante porque Paulo diz lá em Efésios 2:3 que a gente não tem que viver como antes, quando nós não conhecíamos a Cristo e a gente vivia fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, aqui Paulo já põe as duas coisas. Então, a forma como eu penso realmente pode direcionar o desejo. E o pensamento tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que está internalizado em nós. Então, o bom também da história é essa, que muita coisa que está internalizado, a gente pode jogar fora e pode mudar. Mas, de acordo com o meu pensamento, eu posso alimentar um desejo considerado mal ou não. Se eu entendo que mulher é para abusar mesmo, se um homem entende isso na cabeça, ele aprendeu isso de alguma forma, isso está internalizado dentro dele, ele vai abusar muito mais das mulheres e tentando satisfazer o desejo dele. Mas a coisa boa, pensando em pensamento, é que o pensamento também está ligado à razão. E é a razão que pode nos ajudar a avaliar e tomar conhecimento das consequências das minhas ações. Então, a gente podia fazer até aqui um triângulo, né? Eu tenho os desejos, mas tenho o pensamento, tenho o sentimento, que vão, então, ajudar e vão determinar as escolhas que eu vou fazer na minha vida. E, na verdade, eu não posso desconectar nunca a razão dos meus sentimentos. Mas quem toma a decisão numa ótica de maturidade cristã é a razão e não os sentimentos, que estão ligados aos desejos. Então, é aqui, ó, racionalmente eu vou escolher, então, aquilo que é considerado o bom desejo. Então, de novo, o problema não é ter o desejo, o problema é alimentar esse desejo e se submeter a ele. É se fazer refém do desejo. Então, o que eu tenho que pôr o meu foco é na ação, é no meu comportamento. Aí Pedro diz, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Antes a gente não sabia que aquele desejo era mau e que não deveria ser praticado ou satisfeito. Mas agora Pedro está dizendo, você não é mais ignorante. Romanos, Paulo diz, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeça aos seus desejos. Gente, eu amo esse versículo. Eu não preciso obedecer ao meu desejo. Então, daí vem a pergunta, como que eu posso ser senhor ou senhora dos meus desejos? Como que eu posso ter uma vida onde eu não sou refém do que o Evangelho está chamando aqui de maus desejos, não só na área sexual, mas na ganância, nos ciúmes, na inveja, e a gente podia fazer uma relação aqui bem grande. Primeira coisa, não tem como a gente andar nas pegadas de Jesus Cristo sem intimidade com Ele. Nós precisamos cultivar realmente a intimidade com Cristo Jesus. Eu sei de grupos que têm se encontrado para crescer, né, espiritualmente falando, até emocionalmente falando também. E esses grupos têm o compromisso de todo santo dia ler alguma coisa da vida de Jesus Cristo e avaliar o quanto que eu caminho com Cristo ou não.
Romanos 13, 14 deixa isso bem claro. Diz assim que Paulo dizendo, né, aos romanos que estão expostos, a todos os cristãos romanos que estavam expostos a essa filosofia, satisfaça o desejo, ele diz assim: revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem, olha isso que lindo, gente, e não fiquem premeditando. O que é premeditar? Olha o pensamento, ó. E não fique premeditando como satisfazer o desejo da carne, o desejo do corpo. Gálatas diz assim: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne. E Gálatas ainda, aí eu acho que é mais forte ainda o texto, Paulo diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. E paixão aqui é a palavra patemata, acho que é isso que fala, vem de patos, né? A mesma raiz, que é a experiência de alguém que sofre. E olha o que Paulo está dizendo: crucificaram. Crucificar é morte. Né? É um termo bem conhecido dos romanos, porque os romanos, como vocês sabem, foram especialistas em crucificar a gente. Colossenses diz assim: fazei, pois, morrer os desejos. E aqui a ideia, o termo usado é necro, que é matar mesmo. A natureza terrena que se refere ao corpo. E aí ele alista ainda, né? Ele fala a imoralidade, aí ele dá nome a alguns desejos maus aqui. Imoralidade sexual, impureza, põe desejos maus e a ganância. De novo, o desejo de ter o apego ao dinheiro, o amor ao dinheiro. Paulo, então, está dizendo que está pedindo para as pessoas, para os cristãos aqui romanos, e chega para nós, então, agora também o que ele pede, que façam morrer a natureza terrena. E é claro que a ideia aqui é: não se submeta, não satisfaçam a estes desejos. Eu penso que não satisfazer os desejos que nós conhecemos como maus, que eu não preciso gastar muito tempo aqui falando o que é um desejo mau, significa realmente morrer um pouco. Eu não sei se tem outro caminho. Eu penso que é por isso que Jesus falou: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida, por minha causa, encontrará. Eu acho que não satisfazer desejos considerados maus na ótica cristã é morrer um pouco, é experimentar um pouco a morte. E é interessante como algumas pessoas que abandonam a caminhada com Cristo, é muito comum elas falarem: quer saber, eu quero viver a vida. Vocês já não ouviram isso, gente falando isso? O que eu quero mais é viver a vida. Aí Jesus fala: viva, tudo bem. Mas aqueles que perdem a vida por me seguir, olha que lindo, eles realmente vão ter mais vida. É Jesus que fala: quem perde a minha vida por causa disso, vai ganhar a vida. Então, olha que louco, né? Então, quem está abandonando as pegadas de Cristo, dizendo isso, o que eu quero é curtir a vida, viver a vida e tchau mesmo, é Jesus que fala, não sou eu. Vai ganhar o quê? Não sei, porque ele está dizendo que vai perder. Isso está em Mateus, acho que todo mundo conhece o texto, que é um texto muito forte, e é um texto que muita gente interpreta como carregar a mãe chata, o marido chato. Isso não é carregar a cruz e nem é negar a si mesmo, não. Isso é carregar fardo. Carregar a cruz é morrer um pouco, e morrer em nome do Cristo que nós seguimos. E eu queria terminar dizendo, como vocês viram, é só um ensaio mesmo, né? Que dá para a gente discutir muita coisa aqui. Mas eu queria deixar como nosso modelo e como nossa referência, Cristo Jesus. Sempre que a gente quiser saber como viver a vida cristã, a gente tem que olhar para Cristo Jesus, sempre.
E sempre que você for tentado a achar que Deus não existe, olha para Cristo Jesus, porque ele existiu mesmo, né? Está lá em Israel, comprovado que ele andou, que morou, um monte de marcas dele lá. Então, ele viveu mesmo. Se você for tentado, olhe para ele. E se você quer saber como viver a vida humana, é ele. Foi o exemplo mais lindo de empatia de Deus, né? Ele veio andar calçando os nossos sapatos e deixou o modelo para nós. Aonde que eu vejo Cristo não satisfazendo os desejos dele? No Gólgota, logo depois do lava-pés e da ceia. Me tocou muito o que você falou, viu, Sérgio? Para mim, a ceia inclusiva, eu fico mal quando eu vejo ceias que excluem, porque ela é inclusiva mesmo. Então, logo depois disso, Jesus vai para o Getsêmani, e a Bíblia diz que ele sentiu muito medo e muito pavor. Mas quando ele sentiu esse medo e esse pavor, e é medo mesmo, viu, gente? É pavor mesmo. É o medo que nós sentimos, é o pavor que vem na síndrome de pânico. Foi isso que Jesus sentiu, não foi diferente disso. O que ele faz? Ele compartilha com os amigos. Ele, nessa experiência, ele está contando com Pedro, com Tiago e com João. Ele vem e conta para eles: eu estou com medo, eu estou apavorado. Depois disso, ele expressa para o pai o desejo dele. Qual é o sentimento? Medo e pavor. Qual é o desejo? Desistir. Eu não vou. E ele fala isso para Deus: eu não quero, pai, tira de mim esse negócio. Mas aí ele pensou, ele viu você, ele viu a mim, e ele toma a decisão de não atender o desejo dele e de ir em frente no projeto da redenção do ser humano. E é por isso que a gente pode dizer: minha vida é diferente, porque Jesus foi em frente. Então, esse modelo fica como alerta para nós e como caminho para nós. Se eu tiver a prática de contar pelo menos para uma pessoa o meu sentimento, talvez já comece aí o antídoto para a gente não satisfazer aqueles desejos que vão prejudicar. Não sei se prejudica você, mas você e ou outros com certeza vão prejudicar. Depois de compartilhar com os amigos, ele contou para Deus o desejo dele. Eu acho que foi a semana passada que o Sérgio falou aqui sobre confissão, né? Então, é uma boa coisa aqui para a gente pensar hoje. Eu confesso para Deus que eu estou com desejo eu estou com o olho lá naquela mulher e estou querendo ela para mim? Ou as mulheres que estão também envolvidas com algum homem emocionalmente ou sentimentalmente falando e está desejando ficar com ele? Você confessa para Deus que você tem o desejo da vingança? Que você tem o desejo, ou você pratica a glutonaria, ou a bebedeira, ou a preguiça, ou ciúmes? A gente tem essa coragem de falar: Senhor, eu estou morrendo de ciúmes do fulano, ou estou morrendo de inveja da cicrana. Então, é a expressão do desejo para o Pai, que eu entendo que é o segundo passo dessa história. E o terceiro passo nós vamos avaliar. Se nós estamos caminhando com Cristo, é condizente com Cristo o meu desejo? Se eu suprir esse desejo, qual é a consequência para mim? Qual é o preço que eu posso pagar? O que Jesus diz a respeito disso? Se eu ando com Cristo, eu vou saber direitinho, né? Qual que é a ótica e qual é a conclusão que eu posso seguir. Então, eu espero realmente que cada um que está aqui, e eu me incluo nisso também, foi muito bom para mim rever tudo isso. Eu acho que já teve situações na minha vida que eu experimentei morrer um pouquinho para não atender um desejo, mas às vezes a gente esquece, né? Parece que não vou ter mais. Tem, pode não ter aquele, mas tem outro. Então, a proposta é que você avalie a si mesmo, para você perceber como é que está o seu coração em relação aos desejos.
E Pedro diz uma coisa muito bonita, ele fala assim, olha, escrevendo lá para os leitores dele, para que no tempo que lhe resta, você não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei do Noé. Noé foi um padre que tinha desejos homossexuais. Ele sentia atração por homens. E ele tomou a decisão de nunca atender esse desejo. E depois que ele faleceu, um repórter, não sei se em inglês, eu acho, não sei se o Sérgio sabe, fez uma pesquisa sobre a vida dele, escreveu a biografia dele, e esse homem que fez a biografia, ele nunca encontrou nenhum sinal de que realmente ele tenha atendido ou suprido o desejo sexual dele em relação à homossexualidade. Pelo contrário, ele escolheu trabalhar numa instituição de pessoas que tinham deficiências, porque ele entendeu que era lá que ele deveria gastar toda a energia desse desejo. Então, a minha oração é que cada um se avalie, se veja, e se quisermos continuarmos na pegada de Jesus Cristo, eu creio que nós temos que aprender a identificar os nossos desejos sem satisfazê-los. Nós temos que aprender a ser o Senhor e a Senhora dos nossos desejos, e não o refém dos nossos desejos. Que Deus nos abençoe.